Senhor, deixa eu ver se esse negócio funciona. Quem está vivo dá um glória aí, deixa eu ver. Aqui é assim sim, né? Como diz o nosso pastor, assim sim. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui novamente, nesse horário da noite, para cooperar mais uma vez com a igreja, na ministração da palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a toda a juventude. Eu quero desde já externar a minha alegria e a minha gratidão em dizer que foi um prazer poder estar aqui com os irmãos, conhecendo a esta igreja na Paraíba, podendo cultuar juntamente com essa juventude que tem sido uma referência no nosso Brasil. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, fazendo próspero esse trabalho e frutífera a obra das mãos daquele que trabalham nele. Minha gratidão e a minha alegria em poder ter estado aqui com os irmãos. Para meditar nessa noite, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 22 e nós vamos ler do 34 ao versículo de número 40. Enquanto você vai localizando, eu quero continuar externando a Deus a minha gratidão em favor da vida do pastor Agábio. Muito obrigado, pastor Agábio, pela confiança de nos permitir estar aqui, de nos estender o tão honroso convite. Meu muito obrigado. Também glorificar a Deus pela vida do pastor José Carlos de Lima, pastor presidente dessa igreja, que nos abre as portas. Deus abençoe em nome de Jesus. E saudando esses pastores, eu gostaria de saudar a todos os companheiros que estão na retaguarda. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 34, quem encontrou diga amém. A palavra do Senhor diz assim: assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, na parte da tarde, eu estive falando aos irmãos, em Lucas 18, a partir do versículo de número 1, acerca das esperanças e o grande ápice da oração. As nossas esperanças é que nós temos uma identidade diante de Deus, como escolhidos, amigos e filhos, como também temos os nossos representantes, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e o Espírito Santo, nosso intercessor fiel, que nos ajudam diante de Deus, que é o nosso juiz e Pai. Eu fechei o último ponto dizendo aos irmãos acerca do ápice da oração, que é o próprio Deus. O melhor da oração é poder desfrutar da pessoa bendita do nosso Deus. E caminhando neste mesmo sentimento, tudo que nós vamos fazer no reino de Deus, as nossas orações, nossos cultos, nossas canções, o nosso trabalho no reino de Deus, é avaliado pelo próprio Deus. Nem tanto a quantidade daquilo que nós fazemos,
mas com qual essência nós estamos fazendo todas estas coisas? E tudo que nós vamos fazer no reino de Deus, nós devemos fazer com amor. O sentimento que Deus espera em nós, ao caminharmos com Ele, a servirmos a Ele, não é nada mais, nada menos do que amor. Amor sincero a Deus, amor transparente a Deus, o amor que faz de Deus o nosso último e o nosso primeiro desejo, sendo Ele o Rei que impera sobre o nosso coração. Pensando nisso, eu gostaria de provocar os irmãos a pensarem comigo nesta noite. Imagine um casal casado há muitos anos. Eles moram na mesma casa, eles dormem no mesmo quarto, eles desfrutam o mesmo tempo. Toda a liturgia da vida mecânica, da vida de casados, funciona muito bem. Toda a liturgia está em dia. No entanto, apesar da liturgia estar em dia, na vida deste casal, o carinho diminuiu, o diálogo esfriou, e todas as coisas caíram em simples rotina. Nada mais, nada menos do que rotina. O compromisso de honrar até permanece ali. O compromisso de estar perto ainda está muito presente. Mas o amor já não é mais o mesmo, pois o amor se esfriou, o amor mudou, o amor se perdeu. Olhando para isso, ambos sabem que existe um vínculo, mas falta algo essencial: a demonstração deste amor, as evidências deste amor, que comprovam com atitudes aquilo que as palavras estão dizendo. O que eu quero dizer com esse exemplo ao coração dos irmãos aqui nesta noite é: a pergunta central dentro deste exemplo é: você sabe que esta pessoa lhe ama, mas será que em retorno ela sente que você a ama? Ela tem a percepção que você a ama? Ela consegue atestar e confirmar que você a ama? Não, meus irmãos, eu não estou falando de casamento, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando da nossa relação com Deus. Eu estou falando da nossa caminhada com o nosso Deus. Olhe para mim, uma verdade incontestável das Escrituras, e que para nós é muito mais prazeroso falar sobre ela, é essa: Deus me ama. Só para ter uma confirmação disso que digo nesta noite, quantos podem atestar esta verdade? Você sabe que Deus lhe ama? Dê um sinal com as suas mãos. Deus nos amar é uma verdade incontestável das Escrituras. Deus nos amou com um amor incondicional que nem todas as palavras do mundo, na sua mais sábia sabedoria, têm a capacidade de descrever. Nós não conseguimos compreender a imensidão do amor de Deus e por que Ele nos ama de maneira tão intensa. As Escrituras consolam a nossa alma com esta verdade: Deus nos ama. Deus nos amou com amor eterno. Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 3, o Senhor disse: vindo de uma terra distante, o Senhor apareceu a Israel assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Quando nós olhamos para 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, Deus nos amou
quando ainda não havia em nós qualquer inclinação por Ele, quando nós não o desejávamos, quando nós não nos lembrávamos de Deus, quando nós não buscávamos a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como não nos lembrar que a prova definitiva do amor de Deus por nós é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como bem escreveu João, o texto áureo da Bíblia Sagrada, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, versículo de número 8, Paulo nos disse que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. É um amor tão perfeito e tão incondicional, que chega a nos constranger. Eu não sei você aqui nessa noite, mas todas as vezes que eu penso e repenso no amor de Deus, isso não me promove. Na verdade, pensar no amor de Deus me humilha de diversas maneiras, que ao olhar para mim mesmo eu compreendo que não sou amável, mas o amor de Deus parte pela sua infinita graça. Nós não fizemos nada para merecer isso, nada para merecer o amor de Deus. Contudo, eu gostaria de perguntar aos irmãos aqui nesta noite: nós temos a certeza que Deus nos ama, mas será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos ao Senhor? De todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência, com tudo que há em nós. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Contudo, a expectativa divina é que, ao reconhecermos o seu amor, provarmos o seu amor gracioso e sacrificial, a nossa resposta seja amá-lo acima de todas as coisas. A expectativa de Deus é que nós não venhamos dar a Ele nem o segundo e nem o terceiro lugar na nossa vida, mas a expectativa de Deus é que Ele tenha nada mais, nada menos do que tudo da nossa existência. Por isso eu posso dizer aos irmãos aqui nesta noite que dizer que Deus nos ama sem querer nada em troca pode ser considerado uma verdade. Ele não exige pagamento, mas deseja o nosso coração inteiro. Por isso, apesar de Deus não exigir pagamento e nada em troca ao nos amar, a expectativa de Deus é que nós venhamos amá-lo acima de todas as coisas, não entregando a Deus um coração dividido, não entregando a Deus 80% ou 70% da nossa vida, mantendo alguns porões da nossa alma trancafiados a 7 chaves, apartar de Deus áreas da nossa vida de modo a dizer: não mexa nessas áreas porque eu quero a sob controle. A expectativa de Deus não é um coração que o honre com metade dos seus sentimentos e da sua devoção, mas a intenção de Deus é que nós venhamos nos entregar a Ele por inteiro, dando a Ele 100% da nossa vida, abrindo os porões da nossa alma, sacudindo os tapetes e destronando os falsos deuses, conferindo a Deus o lugar que lhe é devido, a saber, o trono da nossa existência.
É isso que 1 João capítulo 4, versículo 19, João concluindo o raciocínio diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A pergunta que eu quero fazer nesta EB Jovem aqui nessa noite não é se Deus nos ama, não é se você tem a certeza que Deus lhe ama, porque essa é incontestável e inegável nas Escrituras. A pergunta que ecoa entre nós aqui nessa noite será que Ele tem todo o nosso amor? Será que Deus tem toda a nossa devoção? Será que Deus tem todo o nosso sentimento? Será que Deus tem tido toda a nossa existência? Não se trata apenas de pronunciar que amamos a Deus, de cantar belas canções para Deus. Não se trata apenas de belos hinos e poesias, porque o que comprova o nosso amor para com Deus não são as nossas belas declarações, são as nossas atitudes. A nossa vida que glorifica o nome do Senhor é o atestado de que verdadeiramente o amamos. Quando honramos nas nossas decisões, quando o buscamos acima de todas as coisas e o desejamos como o maior tesouro da nossa existência, é nessa hora que Deus respira a fragrância do nosso amor por Ele. Não se trata de cantar belas canções, não se trata de belos discursos, se trata de uma vida que glorifique o nome do Senhor. Trata-se de viver em resposta a esse amor, de maneira que Deus seja honrado com primeiro lugar na nossa vida. É exatamente neste ponto que Mateus 22 nos confronta, nos aperta e nos esmaga. A Bíblia diz para nós no versículo de número 34, que os fariseus, ouvindo que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram em conselho, e um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para perguntar a Jesus: qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento da lei? É necessário observar que neste momento Jesus está nos últimos momentos do seu ministério terreno. Aquela, sem dúvida, foi uma das semanas mais agitadas dos últimos 3 anos e meio de sua existência. Mais pesada, mais densa, mais turbulenta, porque até este momento Jesus estava mexendo no ninho de vespeiros. Naquela semana, Mateus 21, do 1 a 11, diz para nós que ele já havia feito a entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, e os homens proclamaram dizendo: Hosanas ao Rei dos Judeus. Em Mateus 21, versículo 12 ao 22, a Bíblia diz para nós que Jesus já havia entrado no santuário e purificado o templo. Ainda no versículo de número 23 ao 27, a Bíblia diz que ele já havia confrontado os líderes religiosos quanto à sua autoridade. Ainda no versículo 15 do 22 ao 22 do capítulo 22, Jesus já havia sido testado concernente ao pagamento do tributo a César. E quando nós olhamos para Mateus 22, do 23 ao 33, os saduceus questionaram a ele, dizendo se as coisas da ressurreição, acerca do casamento, acerca da ressurreição, quem seria marido de uma mulher que teve um marido e ele morreu e o outro morreu, e quem seria o seu marido? Jesus cala os saduceus com esta verdade: na eternidade não se casa e nem se dá em casamento, pois todos serão assim como os anjos. E os saduceus ficaram sem palavras, calados todos diante de sua autoridade e sabedoria. Quando os fariseus viram isso, eles disseram: nós ainda estamos no jogo. Jesus nos calou concernente ao tributo a César, mas ele também calou os saduceus. Ainda dá para a gente poder jogar, vamos experimentá-lo em outra questão. E eles enviam a espécie de um escriba, um doutor da lei, um advogado da lei, um perito na lei, alguém que conhecia as letras de Moisés como ninguém, para interpelar Jesus com esta questão: qual o maior mandamento da lei?
A cúpula judaica está reunida com o único objetivo da fim em Jesus. Eles querem calá-lo, eles querem silenciá-lo por pura inveja. Embora diferentes entre si, eles estão unidos contra Cristo. Para dar continuidade a este jogo religioso de tentar apanhar Jesus em suas palavras, o doutor da lei chega com esta questão: qual o maior mandamento da lei? Olhando de forma paralela para Mateus, Marcos e Lucas, é possível perceber que, embora esta pergunta tivesse caráter de debate teológico, havia nesse escriba uma atitude respeitosa para com Jesus. Mateus registra a pergunta da seguinte forma: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus haviam dividido a lei em algumas partes. O total da lei era aproximadamente 613 mandamentos, 365 preceitos negativos, proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Uma para cada dia do ano. E 248 preceitos positivos, uma para cada osso do corpo. Entre eles gostavam de debater qual seria o mandamento mais importante, porque na consciência de alguns talvez funcione assim: se a gente falhar em um mandamento pequeno, mas honrar o mais importante, na balança ainda a gente está de boa, ainda está tudo bem, ainda está tudo perfeito. Agora eles querem ouvir de Jesus: já que você é o mestre, já que você está ensinando, qual você considera o maior mandamento? Jesus não adota uma postura legalista como a dos fariseus. Ele simplesmente olha para os seus debatedores e cita o que todo judeu comum conhecia de capa a capa, que é chamado de o Shema da fé judaica. Registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tuas inculcarás nos teus filhos, e delas farás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e a ti serão por frontal entre os joelhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todos devem ouvir: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Inculquem isso na cabeça das crianças, que todos ouçam: este é o mandamento. Essa palavra Shema significa ouve ou escuta, enfatizando não apenas o ato de ouvir, mas de ouvir e obedecer, praticar, executar. Ela estabelece que o amor a Deus deve ser total e não parcial. Ela estabelece que o amor a Deus não deve ser raso, mas profundo. Ela estabelece que o amor a Deus não deve ser paliativo, mas ele deve ser como um rio que deságua no mar, entregando a Deus tudo, absolutamente tudo o que nós temos. Não se trata de obediência mecânica, fria, vazia, ritualista, mas de uma vida de amor e devoção a Deus. Não se trata apenas de obedecer os mandamentos da palavra de Deus guardados no nosso coração. Não se trata apenas de obedecer aquilo que a igreja apresenta para nós como os seus mandamentos, mas se trata de obedecer com amor. Não se trata apenas de obedecer de maneira mecânica, fria, ritualista. A pergunta não é o porquê, a pergunta não é o que fazemos, mas o porquê nós fazemos. Por que vocês guardam todo o resto? É isso que o primeiro mandamento está nos dizendo. A verdade é que Deus sempre esteve mais interessado em pessoas do que rituais. Se você está achando que Deus recebe o nosso culto antes de provar o nosso coração, você está enganado.
Primeiro Deus prova a essência do nosso coração antes de tragar a essência da nossa adoração, pois um coração maligno não serve para ser queimado no altar de Deus. A pergunta de Deus para Caim foi: Caim, Caim, eis que o pecado está à porta, se procederes bem, não haverás aceitação para tu e a tua oferta. O que Deus estava dizendo a Caim é: eu não estou ligando nem tanto para a sua oferta, mas eu já dei uma passada no teu coração, e eu vi que ele está sujo, e eu não posso receber a sua oferta se você não estiver sincero, Caim. Irmãos, se nós perdermos o amor, nós perdemos todo o resto. Como primeiro mandamento, Jesus não disse como principal mandamento: explique a Deus. Ele não disse defenda a Deus. A nossa geração está sendo conhecida pela época das informações, e glória a Deus por isso. Outro dia eu estava sentado no meu escritório meditando para ministrar em um culto de ensinamento na terça-feira em nossa igreja, e eu ficava me perguntando: meu Deus, o que homens como John Wesley, o que homens como Chuck Whitefield fariam em um tempo como o nosso, com tantas informações nas mãos? Mas o principal mandamento não é explique a Deus. O principal mandamento também não é defenda a Deus. Porque as pessoas nos nossos dias estão defendendo a Deus, e como nós temos e defendemos a Deus com unhas e dentes nas nossas redes sociais, principalmente quando são concernentes a alguns assuntos um tanto quanto delicados, que vêm contra a nossa fé. Eles defendem a Deus com suas unhas e dentes, mas o que Jesus disse foi: não explique a Deus, não é defenda a Deus, não é entenda a Deus, mas ele disse: ame. Permita-me dizer nessa noite, se soar um pouco pesado, aprume os ouvidos. A nossa geração não está tão distante do farisaísmo dos judeus quanto nós imaginamos. Nós frequentamos a igreja, nós conhecemos e defendemos as Escrituras, nós cumprimos as regras, nós obedecemos aos costumes, mas muitos estão frequentando a casa sem amar o morador. Outros estão defendendo as Escrituras sem conhecer o autor. Uma outra classe está guardando os mandamentos sem de fato encontrar prazer no Senhor. O que eu vim dizer a João Pessoa aqui nesta noite é: não é frequente uma igreja, é ame congregar, ame buscar a Deus. Eu não vim dizer aqui nessa noite: faça um curso de teologia para se tornar um apologeta frio e apático, mas eu vim dizer: ame as Escrituras e ame o autor das Escrituras. Jesus deixa claro que o amor não é um acessório da fé, ele é um centro. Eu vou dizer de novo: o amor não é um penduricalho da fé, o amor é o centro. A pergunta que eu quero fazer a você aqui nessa noite não é se seu pai foi crente, seu avô foi crente, seu tataravô foi crente. A pergunta que eu quero fazer a você aqui nessa noite não é se você veio engomadinho, com um terno, uma gravata, um sapato brilhoso, um saião no pé. A pergunta que eu vim fazer a você nessa noite é: você ama o que está fazendo? A primeira coisa que nós devemos perguntar é essa: se amo. O segundo reflexo evidente de que se amamos a Deus é a maneira como amamos uns aos outros.
1 João 4:20, João disse assim no verso de número 20: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Permita-me, olhe para a nossa convivência, e como nós somos rápidos em matar uns aos outros do que nos amar e nos apoiar. Olhe para as redes sociais agora e veja páginas de fofoca de internet serem sustentadas por ímpio pregador não crentes, que são rápidos em assassinar quem já está sangrando. Mas eu vim dizer aqui nessa noite: enquanto houver no nosso meio fofocas, intrigas, divisões, dissensões, grupos, ódios, rancor, mágoa, ausência de misericórdia, isso demonstra que ainda não entendemos nada sobre o amor de Deus. Nada, 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 nada. Nada. Se nós não compreendemos chamar ao próximo, nós não compreendemos nada sobre amar a Deus. Por isso eu quero dizer aqui nessa noite: se nós amássemos mais a Deus. Você pode repetir esta frase comigo? Diga: se nós amássemos mais a Deus. Se nós amássemos mais a Deus, odiaríamos mais o nosso pecado. Se alguém quiser me ajudar agora, o pastor Agabe paga R$5 depois do culto. Obrigado. Se amássemos mais a Deus, odiaríamos mais o nosso próprio pecado. Salmo 97, versículo 10, o salmista disse: vós que amais ao Senhor, odiai o mal, e Ele guardará a alma dos seus santos, livrá-os das mãos dos ímpios. A Bíblia nos convoca a esse autoexame. Tiago 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas o versículo não para aí. Tiago conclui e diz assim: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Outra maneira, se nós sabermos se amamos a Deus, é como nós tratamos o nosso próprio pecado. Como nós enxergamos os nossos pecados pessoais. Como nós enxergamos as nossas próprias falhas. Olhe para mim. Eu costumo dizer que no nosso meio o pecado dos outros deve ser condenado e exposto, enquanto os nossos devem ser ocultado e guardado. O pecado dos outros deve ser exposto, enquanto os nossos devem ser tolerados. A verdade é que nós raramente vemos os nossos próprios pecados como uma forma de ofensa à santidade de Deus. O pecado do outro sempre nos escandaliza. O pecado do outro sempre nos deixa irados, estagnados, atentos, furiosos. Mas como você se enxerga quando peca? Ao se olhar no espelho, cometendo uma falha contra o Senhor, você tem a mesma ira contra o pecado? Ou será que esta ira contra o pecado só funciona quando é os outros?
a gente sempre explica o nosso pecado, a gente relativiza o nosso pecado. A gente diz: não, você não compreende a escola onde eu estudo, você não compreende como era o meu namoro, você não compreende a casa onde eu morei, você não compreende como é a minha família. Não, irmãos, pecado não é apenas erro, fraqueza ou deslize. Pecado é uma ofensa direta a um Deus que é santo. O pecado não é apenas uma quebra no decoro de uma autoridade eclesiástica, ou a quebra no decoro de alguém que serve a uma instituição religiosa. Pecado é uma ofensa direta à santidade de Deus. Aleluia. Observe bem, quando algumas pessoas decidem abrir o coração para o pecado, quando eles decidem pecar realmente, eles não pensam em Deus. Eles dizem assim: vamos fazer as escondidas, porque o temor não é de Deus, é das consequências. Minha família não pode descobrir, os meus pais não podem saber. Se o pastor Zé Carlos fica sabendo, eu vou perder o meu nome, eu vou perder a minha reputação. O que é que as pessoas vão dizer para mim? Não, o que importa em primeiro lugar não é o que as pessoas pensam, é o que Deus está dizendo. Porque tememos mais aos homens que podem matar o corpo, e não tememos mais a Deus que pode matar a alma. Eu pregava em nossa ceia no primeiro domingo desse mês, e eu dizia no púlpito da nossa igreja, e usei um exemplo muito radical, e eu quero usá-lo aqui nessa noite. Eu sou casado com a irmã Larissa Vitoriana. Eu posso decidir abrir o coração para o pecado, adulterar contra a minha esposa com a primeira mulher que eu encontrar. Eu destruo a nossa família, eu queimo a minha reputação, abro uma lata de lixo, jogo o meu ministério lá, queimo a minha identidade com a instituição. Mas o maior ofendido com tudo isso não será a igreja, não será minha esposa, será Deus. Irmão, se o amor a Deus não nos afastar do pecado, nada mais nos afasta. Se o amor a Deus não nos afastar do pecado, nada mais tem a capacidade de nos afastar. É uma loucura pensar que podemos pecar às escondidas, se Deus está vendo todas as coisas. Não há um lugar que você possa pecar às escondidas. Na verdade, nós nos escondemos da nossa liderança, das nossas esposas e maridos, dos nossos pais e dos nossos pastores, mas diante de Deus nós estamos tão desnudos, tão despidos, porque os seus olhos, como chama de fogo, estão envolvendo a nossa vida, estão ao nosso redor a nos espreitar. Aleluia! José e Davi nos ajudam a entender isso. José foi acusado de algo que não fez. Ele tinha a oportunidade perfeita, ele tinha o momento perfeito, tinha ninguém em casa, estava sozinho, e ele, a mulher de Potifar, e ela investindo sobre ele durante dias e dias. Mas ele responde a ela em Gênesis 39:9: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pastor José Carlos, a primeira preocupação de José não é nem tanto com Potifar, a primeira preocupação dele é: Deus está vendo.
Como eu posso fazer uma coisa dessas com aquele que é o autor e consumador de minha vida? Eu honrarei a Deus antes de honrar as autoridades sobre mim. Eu amo a Deus e não abrirei o coração ao pecado. Por conta disso ele perdeu a sua reputação, perdeu. Ele perdeu a sua liberdade, perdeu. Ele perdeu o seu prestígio diante de Faraó, perdeu. Mas o seu amor para com Deus estava intacto e a sua comunhão permaneceu de pé, porque ele honrou a Deus com tudo que havia no seu coração. Não, eu não espero muito glória a Deus nessa noite, eu espero intercessão. Davi, pelo contrário, enquanto Davi pensou mais na sua reputação, quando ele adulterou com Betseba, ele pensou tanto na sua reputação que matou o seu amigo Urias. Ele pensou tanto na sua reputação que ele abriu uma vala, enterrou o seu pecado e passou meses deitado sobre ele, pensando que tudo estava em oculto. Silêncio. Tudo estava escondido, pensava Davi, até que Deus aparece. E o confronta por intermédio de Natã. Você quer ver um outro exemplo de quando as pessoas pensam mais na sua reputação? Judas amou tanto o dinheiro que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Quando Jesus olha para ele e diz: o que tens de fazer, faz depressa. Porque se nós não amamos como honrando como primeiro lugar da nossa vida, irmãos, o que temos de fazer, fazemos depressa. Se precisamos mentir, mentimos depressa. Se precisamos cometer imoralidades, cometemos depressa. Se precisamos pecar, pecamos depressa. Mas quando o amor a Deus é verdadeiro, ele não produz justificativas, ele produz quebrantamento. Foi isso que aconteceu com Davi, quando ele parou de pensar em sua reputação e devolveu a Deus o lugar que lhe era de direito. Ele escreveu uma das mais belas canções e ele clamou dizendo: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a sua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto justa é a tua sentença, incontestável é ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a sabedoria. Portanto purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado, apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renovas dentro de mim um espírito reto. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, e dai-me outra vez o gozo da tua salvação.
Não, eu não vim aqui nesta noite lhe apontar um dedo, porque enquanto eu aponto 2 a você, existem outros 8 virados para mim. O que eu vim dizer aqui nesta noite é: quando amamos a Deus, nós odiamos o nosso pecado, não por medo das consequências, mas por causa do relacionamento. O pecado fere a santidade de Deus, e eu não vou ferir aquele que me amou primeiro. Eu amarei, eu honrarei, eu lhe darei a minha vida, eu lhe darei o meu corpo, eu lhe darei minhas decisões, eu lhe darei meus sentimentos, eu lhe darei tudo, 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 tudo a Deus. Tudo. Será que você pode levantar as mãos nesta noite e dizer: hoje, Senhor, eu não trouxe ofertas físicas, eu trouxe a minha alma para queimar em teu altar. Pode consumir, pois eu lhe amo, eu lhe amo, eu lhe amo, eu lhe amo. Te darei a minha santidade, te darei o meu corpo, te darei minha voz, te darei os meus dias, te darei minhas lágrimas, te darei minhas canções, te darei os meus sonhos, te darei minhas metas, te darei, te darei, te darei. A nossa geração precisa voltar a amar a Deus como Ele merece ser amado. Eu tinha mais 2 pontos, mas o tempo não nos permite. Eu gostaria de parar e frisar aqui. A nossa geração precisa voltar a colocar amor no que estamos fazendo. Nós precisamos voltar a amar a Deus com tudo que há em nós. A nossa geração precisa voltar a desejar a Deus. Em rápidas palavras, se nós amássemos mais a Deus, buscaríamos mais o próprio Deus. Sabe qual é uma das características da fome? Desespero. Diga comigo, desespero. Você está desesperado. Quem ama a Deus e busca mais de Deus, anda desesperado para encontrar Deus. Deixa eu dizer uma palavrinha para alguém aqui nessa noite. Celebração já passou faz meses. Nós estamos em fevereiro. Deus está te querendo de novo. Congressos duram pouco demais perto da beleza do que é uma vida diária de busca a Deus. Os teólogos mais tradicionais, uma loucura com o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer: Deus está com saudade de nós. Deus está com saudade do tempo em que o centro do culto era Ele, e não as estrelas que nós veneramos.
Deus está com saudade do tempo em que o louvor era para agradar ao seu coração e não para preencher a lacuna da nossa carência emocional. Quem me acompanha nessa noite e pode levantar as mãos e dizer: Senhor, me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais. Feche os seus olhos. Senhor, digo isso em público não para me engrandecer, pois o Senhor sabe, mas passei hoje, Pai, das 8 às 10 contigo em oração. Se a tua palavra na minha boca nesta noite é verdade, derrame um quebrantamento sobre nós agora. Não lágrimas vazias, canções vazias, mas mova o nosso interior agora, reacendendo a chama do nosso amor por ti. Pois esse é o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Envia sobre esta igreja nesta hora o espírito sereno de quebrantamento, que esmague a nossa alma, esmiúce o nosso coração, mas que nós venhamos te dar tudo que o Senhor quer que entreguemos agora. E que Deus abençoe a sua igreja.